Tiago, capítulo de número 5. Tão somente a última parte do versículo 16. Quantos creem que Deus tem nesta noite uma palavra para os nossos corações? Diga: eu creio. Então a palavra de Deus nos diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga amém. Vamos ler todos juntos a uma só voz, no 3, irmão. Amém? Porque eu gostaria que o Pai, Filho e Espírito Santo, que está presente aqui, ouvisse esta declaração dos nossos lábios. Mas o diabo, que está umas 2, 3, 4 quadras daqui, também ouvisse esta declaração de um povo forte. Amém? No 3, 1, 2, 3. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Meus irmãos, eu li um texto que registra um acontecimento extraordinário da Bíblia Sagrada. Tiago registra aqui o poder que a oração tem. E ele faz menção aqui do profeta Elias, nos 2 versículos seguintes, dizendo que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, numa tradução mais real, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Todavia orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E diz a Bíblia que depois Elias orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Portanto, meus amados irmãos, eu quero vos falar nesta noite sobre o poder da oração. Eu não disse aos irmãos que eu quero vos falar nesta noite sobre a oração. Se fôssemos falar sobre a oração, eu teria um tema muito vasto e gastaria aqui muito tempo, porque, permita a minha franqueza, hoje há uma necessidade premente de oração. Hoje há uma necessidade premente de nós orarmos mais. Hoje, quando nós marcamos um grande trabalho festivo, uma festa muito linda, muito grande, o grande templo, ele fica superlotado, não tem espaço para todas as pessoas que vêm na festa. Hoje, quando nós marcamos uma noite de louvor, uma noite gospel, o grande templo se torna pequeno, todo mundo vem para a noite gospel. Mas quando nós marcamos uma noite de oração e de consagração a Deus, dá para contar nos dedos de uma mão, quando muito, nos dedos de 2 mãos, as pessoas que comparecem. Então preste atenção, muito embora há uma necessidade premente de nós orarmos. Hoje eu não quero falar sobre a oração, mas eu quero falar sobre o poder da oração. Olha para cá, o que a oração pode fazer na vida de um jovem que ora verdadeiramente. O que a oração pode fazer na vida dos obreiros que verdadeiramente oram a Deus. O que a oração pode fazer na vida das irmãs do círculo de oração. O que a oração pode fazer na vida de uma igreja que verdadeiramente ora. Escute bem isso. Segundo
o que Tiago nos mostra aqui, que a oração, ela tem um poder extraordinário. Tiago resume em suas palavras dizendo: e a oração feita por um justo. Quantos justos? Um justo. Ele não diz 2 ou 3 ou meia dúzia. Ele diz um justo. Justo aqui não é aquele que nunca peca, mas justo no sentido literal da palavra. É aquele que, ainda que peca, ele se dirige imediatamente à fonte do perdão, suplica a clemência de Deus e ele é absolvido pelo Senhor. E Tiago resume dizendo: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ali em Apocalipse 8, versículo 4 está escrito: a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos. Diante de quem? Diante de Deus. Por que a oração sobe? Porque a oração tem um poder extraordinário. A oração do justo tem um poder eficaz. Olha, eu quero dizer para vocês que eu acredito piamente no poder da oração. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que a oração de um justo, ela consegue mover o coração de Deus. Amém, igreja? Pastor, mas isso aí a gente está cansado de ouvir, que a oração do justo, ela consegue mover o coração de Deus. É isso aí que o Senhor vai nos falar nesta noite de sábado, no último culto de Santa Ceia. Olha, eu quero falar mais do que isso para vocês. Eu quero dizer para vocês que a oração de um justo não somente move o coração de Deus, mas a oração de um justo, ela tem poder para mudar uma sentença de Deus. Que isso, pastor? É verdade? Você vai dizer: pastor, o senhor não vai nos querer dizer que há momentos em que Deus quer fazer alguma coisa, que Deus intenta fazer algo, e o crente ora e Deus muda o seu jeito de pensar? É exatamente isso que eu quero vos dizer nessa noite. E se você não crê nisso, eu lamento informar-lhe, mas você está redondamente equivocado. A oração de um justo, ela não somente pode mover o coração de Deus, mas a oração do justo, ela consegue mudar uma determinação de Deus. Vamos para a Bíblia. Isaías capítulo 38. Segundo Reis, capítulo de número 20. Não leia agora, só me ouça, por favor. Vou recapitular. Isaías capítulo 38. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nessas duas passagens bíblicas, a Bíblia narra o mesmo episódio, o mesmo incidente. E a Bíblia diz o seguinte: que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha para cá, grande por extremo era a sua enfermidade. Ora, meus irmãos, se o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e grande por extremo era a sua enfermidade, certamente Ezequias ia morrer, porque a sua enfermidade era para a morte. E como se isto não bastasse, Deus se dirige ao profeta Isaías e diz: Isaías, e diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Isaías, eu tenho uma mensagem para o meu servo Ezequias. Sim, Senhor, e eu quero te dizer que tu serás o portador da mesma. Vai até o palácio do rei e fale ao rei aquilo que eu colocar em sua boca. Sim, Senhor, já estou indo.
Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Quando Isaías, o profeta, chega nos portões do palácio do rei, da casa real, e ele diz: olha, eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus ao rei Ezequias. E logo os portões se abrem, e ele é dirigido até o quarto aonde estava o rei Ezequias. E ele chega, meus irmãos, escute bem isso, aponta o dedão no nariz do rei Ezequias e diz: Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Assim como não disse nem bom dia, nem boa tarde, nem como vai, quando ele chegou, ele virou as costas e foi embora. Escute bem o que aconteceu. A Bíblia diz que naquele momento o rei Ezequias virou seu rosto para a parede e começou a fazer a oração que move o coração de Deus. Naquele momento, Ezequias, o rei, virou seu rosto para a parede e começou a fazer a oração que muda uma sentença de Deus. E escute bem como foi que Ezequias orou. Ele diz: ah, Senhor, peço-te de que lembra-te de que tenho andado diante de ti com um coração perfeito, e eu tenho feito coisas retas diante dos teus olhos. Irmãos, e a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. Ezequias chorou muitíssimo. Sabe o que aconteceu? Qual foi o resultado da oração de Ezequias? A Bíblia diz, irmão, que Isaías não tinha saído ainda dos portões da casa do rei, quando novamente Deus se dirige a Isaías e diz: Isaías, ele diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Isaías, eu tenho uma mensagem para o meu servo Ezequias. Senhor, estou saindo de lá agora, acabei de entregar a mensagem entreguei a mensagem. Não, Isaías, eu já mudei a minha sentença com relação a ele. Vai lá novamente e diga para ele aquilo que eu colocar na sua boca. Sim, Senhor, já estou retornando. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Ele dá meia volta e novamente ele adentra ali no quarto aonde jazia acamado o rei Ezequias. Eu acredito que o servo, quando viu o profeta Isaías voltando, ele diz: ah, é capaz que ele esqueceu a bengala. É capaz que ele esqueceu o chapéu. Ele está voltando. Ele volta novamente, adentra no quarto do rei Ezequias, levanta o teu dedo para ele. Eu acredito, irmão, humanamente falando, eu acredito que quando o rei Ezequias viu o profeta Isaías novamente diante dele, diz: meu Deus, será que Deus agora vai trazer uma mensagem mais cruel, uma mensagem mais pesada para mim, uma mensagem maior do que a sentença que ele já lavrou para a minha vida, que eu vou morrer? Será que ele vem com uma mensagem mais dura ainda? Mas ele adentra naquele quarto, aponta o dedo para o rei Ezequias e diz: Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei e acrescentarei os seus dias mais 15 anos. Você não vai morrer não, Ezequias. Deus mudou a sua determinação com relação a você. Muda a sentença de Deus uma oração de um justo ou não? Aleluia. Tem poder para mudar a oração de um justo, uma sentença de Deus? A Bíblia diz que Deus acrescentou ao rei Ezequias mais 15 anos. Sabe o que é isso? O poder da oração de um justo. O poder da oração de um justo. Ela não somente consegue mudar uma determinação de Deus, ela faz mais do que isso.
Olha para cá. Você se lembra dos ninivitas? A Bíblia diz que Deus usa o profeta Jonas para levar a este povo de Nínive uma mensagem de juízo. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Mas ao receber a mensagem do profeta, a Bíblia diz o quê? Que o povo, que os ninivitas se arrependeram e Deus mudou a sua determinação. E os ninivitas não morreram, não pereceram. O que é isso? O poder da oração. Olha para cá, eu quero vos dizer, irmão, que a lei de Deus, escute bem isto, a lei de Deus é diferente da lei dos medos e persas. Escute bem isto, a lei de Deus é diferente da lei dos medos e persas. Sabem por quê? Porque na lei dos medos e persas, o rei lavrava a sentença e era inevitável, não poderia ser revogada de jeito nenhum. Nós vemos isso no caso do rei Dário, quando lavrou a sentença a respeito de Daniel. A Bíblia diz que o rei Dário passou penalizado a noite toda, mas como ele tinha assinado a escritura, ele tinha assinado o decreto, ele não pôde fazer nada. Daniel foi lançado na cova dos leões. Ah, se Deus não fosse com Daniel. Por quê? Porque a lei dos medos e persas era irrevogável, não poderia ser revogada de maneira alguma. Mas olha para cá, eu tenho uma boa notícia para você. Mas na lei de Deus é diferente. Na lei de Deus, Ele mesmo lavra a sentença e Ele mesmo pode revogá-la. Quem sabe existem pessoas aqui que estão sentenciadas por Deus, vai morrer, vai perecer, mas se você suplicar a Deus, se você fizer a oração que move o coração de Deus, a oração que muda uma determinação de Deus, Deus vai mudar a sua determinação com relação a você aqui nesta noite. Escute bem isso. Pastor João de Oliveira, de saudosa memória, eu não sei aqui, irmãos, quantos tiveram o privilégio de conhecer o pastor João de Oliveira, um homem erudito, sapiente no conhecimento das escrituras. Escute bem isso, para você conhecer um pouco da vida dele. Pastor João de Oliveira nasceu em 24 de agosto de 1911, na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Em 1933, já servindo ao Senhor, foi consagrado ao santo ministério, exercendo de forma exemplar. Em 1938, casou-se com Dulce Fabiano. O casal teve, sabe quantos filhos? 24 filhos. Diga, ô glória. Olha, irmão, dos quais muitos vivem até hoje. Eu conheço vários filhos do pastor João de Oliveira, Dulce Esther de Oliveira, que mora em São José dos Campos, João Evangelista de Oliveira, Rubens de Oliveira, que mora em São Paulo, é músico. Eu criei uma comunidade no site de relacionamento para homenagear o pastor João de Oliveira. Algum tempo atrás, ainda brincando pela internet com Rubens de Oliveira, eu disse: Rubens, me diga uma coisa, seu pai, pastor João de Oliveira, teve 24 filhos mesmo, mas com a mesma mulher? Eu disse: sim, pastor Adão, com a mesma mulher. E eu sou o filho 22º. Aleluia! Escute bem isso, irmão. Ó, nos 47 anos ininterrupto de ministério,
o pastor João de Oliveira pastoreou a seguinte cidade: Itajubá, Uberaba, Cravinhos, Marília, Catanduva, Ribeirão Preto, Pindamonhangaba. Ele percorreu inúmeras cidades do Brasil e algumas do exterior, ministrando estudos bíblicos e pregando a palavra de Deus. Ele era conhecido por suas pregações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus durante 3 décadas. A começar de 53, ele foi o escritor das revistas da Escola Dominical da CPAD durante 3 décadas. Eu tenho algumas dessas lições e revistas lá em casa. Escute bem isso. Ele também lançou alguns livros, a saber, Se Tu uma Bênção, O Milênio, O Apocalipse e O Confronto Doutrinário. Olha, irmão, agora escute bem isso. Pastor João de Oliveira está ministrando uma aula no Instituto Bíblico da cidade de Pindamonhangaba. Está ministrando um estudo sobre a ação do Espírito de Deus. Quem o conheceu sabe muito bem de quem eu estou falando. De repente, pastor João de Oliveira parou um pouquinho e disse: estou sentindo uma pequena dor de cabeça. E não concluiu. E caiu desmaiado no chão. Os alunos o apanharam e o levaram para o hospital. Os alunos ficaram preocupados. O diretor do instituto ficou preocupado. Daí uns 5 minutos, escute bem isso. Veio o médico e disse: eu tenho a notícia para vocês. Infelizmente não é das melhores. Pastor João de Oliveira teve um derrame cerebral muito forte e não resistiu. E passou desta vida para outra. Já está descansando o pastor João de Oliveira. Os alunos, ao ouvir isto, quiseram entrar em pânico. Mas escute bem o que aconteceu. Naquele exato momento, viajava da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro o missionário J.P. Colenda. E quando o missionário J.P. Colenda estava a alguns metros do trevo da cidade de Pindamonhangaba, eu não sei quantos aqui conhecem, há do trevo da cidade de Pindamonhangaba até a cidade um acesso de sinalização de mais ou menos 3 quilômetros. E quando o missionário J.P. Colenda estava a alguns metros do trevo da cidade de Pindamonhangaba, uma voz disse para ele: entra em Pindamonhangaba. Eu disse: Senhor, eu não tenho nada que fazer aqui. Eu estou indo para o Rio de Janeiro. A voz disse pela segunda vez: entra na cidade de Pindamonhangaba. Eu disse: Senhor, mas eu já disse. Eu não tenho nada que fazer aqui, eu estou com pressa. O meu destino é a cidade do Rio de Janeiro. A voz disse pela terceira vez: e agora, definitivamente, entra na cidade de Pindamonhangaba. Ele disse: sim, Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar. Já estou entrando. Deu meia volta no carro, entrou na cidade de Pindamonhangaba e disse para si mesmo: mas eu não tenho nada que fazer aqui. Mas já sei, eu vou até o Instituto Bíblico ver o que está acontecendo por lá. Quando ele chegou na porta do Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, eu sei aonde fica, participei, estudei, fiz aulas lá, quando eu era pastor em Caraguatatuba, bem próximo ali de Pindamonhangaba. Ele chegou, parou o seu carro, de repente veio um aluno e disse: missionário J.P. Colenda, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu, meu filho? Pastor João de Oliveira está no hospital. Mas o que aconteceu com ele? Teve um derrame cerebral muito forte e não resistiu. E passou desta vida para outra. Já está descansando nos braços do Senhor. O pastor João de Oliveira. Ele disse: por favor, entra aqui no meu carro e me leva até o hospital, porque agora eu sei, porque Deus me
trouxe aqui a cidade de Pindamonhangaba. Escute bem isso. Ambos foram até o hospital. E quando eles chegaram lá, de repente, ele se apresentou, veio o médico. E ele disse o seguinte: e aí, doutor, como está o pastor João de Oliveira? Ele disse: olha, nós estamos nos últimos preparativos, já fizemos o atestado de óbito e estamos nos últimos preparativos para fazer a liberação do corpo. Ele virou e disse: por favor, doutor, me deixa vê-lo. O médico respondeu: pois não. E ele então entrou ali no quarto onde estava o corpo do pastor João de Oliveira. Os alunos aproveitaram aquela oportunidade e adentraram com ele ali. E ele adentrou o quarto aonde jazia o corpo do pastor João de Oliveira, corpo inerte, sem vida, que estava em cima de uma mesa. E olha para cá. Ele foi se aproximando daquele corpo, foi se aproximando daquela mesa, e ele fez algo que talvez eu não teria coragem para fazer. Ele fez algo, obreiros, que talvez vocês não teriam coragem de fazer. Porque o que é que eu ia fazer numa hora dessa? Se não dar uma palavra de consolo à família enlutada? Deixar ali uma palavra de consolo aos filhos, dar ali uma palavra de consolo aos alunos que estavam chorando ali naquele momento. O que é que eu ia fazer numa hora dessa? Mas ele não fez nada disso não. Olha para cá. O missionário J.P. Colenda, ele foi se aproximando daquela mesa, foi se aproximando. Quando ele chegou junto a ela, ele pegou as mãos frias do pastor João de Oliveira e colocou entre as suas mãos quentes e dobrou os seus joelhos e começou a fazer a oração que move o coração de Deus. Aleluia! Ele começou a fazer a oração que muda uma determinação de Deus. E escute bem como foi que ele orou. Ele disse: Senhor, aqui quem está falando é o missionário J.P. Colenda. Senhor, eu sei que sempre o Senhor me ouve e vai me ouvir mais esta vez. Senhor, aqui está o corpo do pastor João de Oliveira, corpo inerte, sem vida. Esse homem não pode morrer agora, porque a família precisa dele. Senhor, esse homem não pode morrer agora. As Assembleias de Deus do Brasil precisa dele. Senhor, eu te suplico, esse homem não pode partir agora, porque o Instituto Bíblico da cidade de Pindamonhangaba precisa dele. Eu te suplico, pelo poder que há no seu sangue, devolva o espírito a João de Oliveira, para que ele comece a reviver agora. Será que você teria coragem de fazer uma oração dessa? Será que você teria coragem de fazer uma oração dessa? Escute o que aconteceu. Quando ele estava orando, os alunos ali com ele, de repente eles notaram que as mãos frias do pastor João de Oliveira começaram a ficar aquecidas, que o seu rosto pálido, sem cor, começou a ficar avermelhado. De repente, pastor João de Oliveira abriu os olhos e começou a se mexer em cima daquela mesa. E quando os alunos viram isso, eles começaram a glorificar a Deus e a falar em línguas estranhas. E a glória do Senhor tomou conta daquele hospital. Aleluia. Escute o que aconteceu logo em seguida. Naquele mover de glória, o povo não entendia nada. O homem havia morrido, mas agora estava vivo novamente. O povo chorando, falando em línguas estranhas. Mas olha o que aconteceu.
quando o pastor João de Oliveira abriu os olhos e viu ali uma grande parte de jovens que estudava com ele no Instituto Bíblico e todos glorificando a Deus, quando ele abriu os olhos, ele começou a chorar. E chorava pastor João de Oliveira, e consola daqui, e consola dali, e consola de lá, e o homem chorando, o povo não entendia nada. Meu Deus, o homem acabou de reviver, estava morto, reviveu, agora ele está chorando, o povo não entendia, e chorava João de Oliveira, e uns consolando, e outros não entendendo o que estava acontecendo. Escute bem isso, dali uns 5 minutos, ele conseguiu conter o choro, e aí os alunos e o missionário J.P. Colenda perguntou para ele: mas por que o senhor está chorando tanto, copiosamente? O que está acontecendo? O senhor estava morto, reviveu. Aí que as lágrimas desceram ainda mais na sua face. Ele disse: por que eu estou chorando? Vocês não vão acreditar. E ele continuou dizendo: olha, sabe por que eu estou chorando? Porque eu estive num lugar maravilhoso. Ele diz: eu estive no céu, aonde Jesus Cristo está. E aí, ninguém conseguia segurar mais aqueles jovens. E eles falando em línguas estranhas e tal. E aí, ele diz: olha, é o seguinte, deixa eu contar para vocês. E quando eu cheguei no céu, Jesus Cristo colocou um anjo, determinou a um anjo que me acompanhasse e me mostrasse as coisas lindas existentes no céu. E ele diz: olha, então eu comecei a andar com o anjo naquelas ruas de ouro e de cristais. Eu comecei a dar uma volta na cidade, a Nova Jerusalém, aonde a igreja do Senhor estará na eternidade. E ele diz: olha, eu vi coisas lindas no céu. Eu vi coisas maravilhosas no céu. Ele diz: ó, Jesus me mostrou as coroas que os salvos hão de receber naquele glorioso dia. Em suma, ele diz: irmãos, eu vi coisas no céu que nem é lícito contar para vocês. Jesus não permitiu que eu contasse, mas eu vi coisas lindas, coisas maravilhosas no céu. E quanto mais ele falava acerca do céu, mais o povo chorava, os alunos choravam e falavam em línguas estranhas. Mas em seguida, escute bem isso, ele diz: olha, irmãos, mas eu vi algo lá no céu que me marcará para o resto de toda a minha vida. Aí os irmãos foram puxando assunto com ele, diz: mas o que é que o senhor ouviu lá no céu que marcará o resto da sua vida? Ele diz: olha, sabe que eu pude ver no céu que quando um crente aqui na terra dobra os seus joelhos e clama pelo sangue de Jesus, há um tremor no céu. Jesus Cristo não suporta, se levanta imediatamente do seu trono, olha para aquele crente e ele determina a bênção. Mas os alunos dizem: mas por que o senhor está nos contando isso? Ele diz: sabe por quê? Eu estava com um anjo andando e bem à nossa frente estava o rio da água da vida, claro como um cristal. E o anjo disse: está vendo, João? Aquele rio é o rio da água da vida, claro como um cristal. Olha, quando eu e você, quando nós acabarmos de atravessar aquele rio, a morte nunca mais terá domínio sobre a sua vida. Você viverá eternamente. Ele diz que ia andando com o anjo em direção àquele rio, mas quando ele estava a alguns metros da beira daquele rio, chegou uma voz no céu.
E a voz que chegou no céu dizia: Senhor, aqui quem está falando é o missionário J.P. Colenda. E quando ele disse isso, os irmãos não suportaram e começaram ainda mais falar em línguas estranhas, profetizar. E veio o médico, veio a enfermeira, todos foram cheios do Espírito Santo. E ele descreveu toda a oração que fora feita na terra pelo missionário J.P. Colenda, e a glória do Senhor tomou conta daquele ambiente. Olha para cá, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Quando a igreja vive em oração, Deus sempre opera milagres no meio dela. E olha, eu como pastor, eu posso sim identificar com poucas margens de erro o crente que vive em oração e o crente que não vive em oração. Olha para cá. Há uma diferença muito grande do crente que vive em oração, do crente que ora, e do crente que não vive em oração, do crente que não ora. Há uma diferença muito grande. É como que do dia para a noite, da água para o vinho. Há uma diferença muito grande. Eu poderia identificar com poucas margens de erro o crente que ora e o crente que não ora. Que isso, pastor? Agora o senhor virou pitão? É pitonismo que o senhor está pregando? Pitonismo? Não, meu filho. É o Espírito Santo de Deus que identifica e testifica com o nosso espírito. Eu posso identificar. Olha para cá. O crente que não vive em oração, ele é mais ou menos assim. Ele chega na igreja, sempre ocupa os últimos bancos. Não estou apontando o dedo para ninguém, irmão. Aqui a igreja não é tão grande. Mas o crente que não vive em oração, ele é mais ou menos assim. Ele sempre ocupa os últimos bancos. Ele chega na igreja, é como se estivesse numa clínica dentária ou numa sala de espera. Ele chega na igreja, cruza os seus pés e o braço e diz para o irmão do lado: hoje eu quero ver o fogo do céu cair. E coloca toda a responsabilidade nos ombros do pregador. É o pastor, é o pregador que tem que pregar para ele se alegrar. É o pastor que tem que pregar para fazer fogo descer do céu na cabeça dele, porque ele está frio igual geladeira. Olha para cá. A igreja ora, ele não ora. A igreja canta, ele não canta. O grupo de louvor adora, ele não adora. A cada 5 minutos, irmão, ele levanta, vai ao banheiro, entristece o irmão da direita, deixa descontente o da esquerda, deixa aflito o de trás. A cada 3 minutos, ele fica olhando para o relógio e diz: meu Deus, o culto não vai terminar essa noite? O culto termina, você se dirige a ele lá fora e pergunta: e aí, irmão, como é que foi o culto desta noite? Eu diz: o que, rapaz? Não gostei não. Culto espada, comprido e chato. Pastor estava perdido, dirigiu o culto de trás para frente. Você viu aquele grupo de louvor que cantou? Rapaz, aquelas moças têm que fazer uma aula de canto. Tudo desafinado. E aquelas irmãs que cantaram? Aquelas irmãs lá, meu Deus do céu, elas são desafinadíssimas. Rapaz, aquele obreiro que falou lá também, eu não gostei não. E para ser sincero,
até a palavra do pastor eu não gostei, pregou demais. Se ele pregasse a metade estava bom, não gostei do culto. Ele diz, ó, eu dei até amém quando o culto terminou. Amém da cara, ó, amém daqui para fora. Você já viu o crente que vive em oração como ele é? Olha para cá, ele chega na igreja, a igreja pode estar cheia, ele sempre ocupa os primeiros bancos. Ele quer ficar bem diante do altar, da tribuna, para ouvir a palavra do Senhor. E ele chega na igreja, escute bem isso, a primeira coisa que ele faz é dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor. A igreja ora e ele ora também. A igreja glorifica a Deus, ele glorifica a Deus mais alto do que todo mundo. Olha, o grupo de adoradores adora, ele adora também. O pregador prega, ele intercede. Você olha para ele, Júnior, dá vontade de pregar a noite toda, porque você olha para ele, ele está chorando. Depois você olha para alguém, volta a olhar para ele, ele já não está chorando mais, ele está rindo, está glorificando a Deus. Aí você novamente torna a olhar para ele, ele está de mãos levantadas em pé, adorando a Deus e pulando. Dá vontade de pregar a noite inteira. Olha para cá, quando o culto termina, você se dirige a ele e diz, irmão, e aí, como é que foi o culto hoje? Ele diz, o quê? As lágrimas descem na sua face. Ele diz, irmão, o culto hoje foi maravilhoso. Olha, eu pensei que Jesus vinha arrebatar a igreja nesse último culto de Santa Ceia do ano. Ah, rapaz, aqueles jovens quando apresentavam aquela peça, que coisa linda. Eu sentia mais próximo de Jeová. Aquelas irmãs Hope do ciclo de oração, quando elas louvavam a Deus, eu sentia a minha alma passeando no jardim do Senhor. Aquele grupo de adoradores, quando adorava a Deus, eu sentia a presença de Deus na minha vida fortemente. E aí ele chora mais copiosamente, dizia aquele pastor, quando pregava a palavra de Deus, eu sentia que Jesus ia arrebatar a sua igreja naquele momento. E as lágrimas descem e rolam na sua face. Ele conclui dizendo, olha, se o culto demorasse a noite toda, eu ficaria na igreja dando glória a Deus. O culto hoje foi maravilhoso. Sabe o que é isso? É o crente que vive em oração. A oração tem um poder extraordinário. E eu vou finalizar aqui. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos. Aleluia! Diante de quem? De Deus. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Você precisa crer mais no poder da oração. E olha, você precisa orar mais. Deus está aconselhando alguém aqui que a razão, o motivo de você estar convivendo dia a dia com seu fracasso, convivendo dia a dia com as suas derrotas. O que é isso, pastor? É verdade. Olha para cá, você é até uma pessoa boa, você é dizimista, mas você fala, meu Deus, até sou dizimista, mas a coisa não flui, não acontece na minha vida, a coisa não muda. A gente é dizimista, mas está aí numa vida de miserabilidade, a coisa não flui, não cresce, não prospera. Você precisa viver uma vida ininterrupta de oração com Deus. A oração tem um poder extraordinário. Esdras 8 está escrito no verso 23 que a oração de um justo consegue
mover o coração de Deus. Esdras diz: nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Fique em pé nesse momento. Eu quero chamar aqui toda a igreja, se possível.